boa tarde, boa noite, galera do primeiro ano! Tudo bom com vocês? Beijo no coração! E aí, esta semana nós vamos fazer para vocês duas atividades de geografia legais, especiais, fantásticas. A primeira é trabalhar os 10 principais ou os pontos mais importantes da frente B, livro 1. Olha, eu quero avisar vocês, esse esquema aqui do quadro, ele vai estar em anexo da atividade de hoje, tá? Então, eu quero que você saiba, se você não tiver conseguido ver direito, tá? Não tem problema, mas todas as 10 dicas, os 10 pontos estão aí embaixo anexados. Então tá lá. O objetivo, então, é o quê? Primeiro, o objetivo é a gente explicar os 10 pontos. E depois, adivinha? Fazer 3 perguntinhas. E adivinha qual o segundo ponto? É vocês fazerem a atividade de vocês. Então vamos lá. Primeiro, para que estudar demografia? O livro Frente B, capítulo 1 da Frente B, ele tenta trabalhar isso. Estudar demografia é estudar a população. Lembra como nós trabalhamos isso lá no início das nossas aulas? Estudar a população, como cresce, para que cresce, quantidade, características humanas, econômicas e etc, etc. Então, quando a gente estuda a população, esse é o objetivo do estudo da demografia. É estudar a população de um país, é estudar a população de uma região, é estudar a população do mundo inteiro. Ponto 2. A população que a gente estuda, ela está distribuída de forma desigual no mundo. Para o mapa, esse é o mapa do mundo. Se nós fôssemos fazer um estudo do mapa do mundo, do ponto de vista da distribuição da população, nós diríamos assim: existem lugares no mundo que tem muita gente. Existem lugares no mundo que tem pouca gente. Então, no lugar que tem muita gente, existem alguns fatores que contribuem para isso. No lugar que tem pouca gente, tem alguns fatores que contribuem para isso. Então tem fator natural, fator histórico, fator econômico, fator cultural. Vamos voltar para o quadro. 3. O crescimento da população segue a fatores históricos. No seu livro, eu vou pegar aqui o livro só para ilustrar, no seu livro, lá na página de número 95, ele traz esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui mostra que o crescimento da população mundial, ele segue a fatores históricos. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer que, dependendo do fato histórico que aconteceu na história da humanidade, a população cresce pouco. Depois, devido a alguns fatores, por exemplo, a peste negra, a peste bubônica, a revolução industrial trouxe uma evolução na medicina. Então, como que a população mundial cresceu? Analisando as taxas de natalidade e de mortalidade. Tem momento que a natalidade está alta, a mortalidade está alta. Tem momento que a mortalidade cai, a natalidade continua em alta. Então, quando se fala de crescimento da população siga fatores históricos, significa que a história explica os principais fatos que acontecem na história da humanidade e como se contribui para que o crescimento seja acelerado, seja baixo ou desacelere, como em algumas partes do mundo hoje. 4. A transição demográfica. A transição demográfica é uma teoria que eu chamei de não natalista, cujo objetivo, que é esse gráfico aqui, ó, tá dando para ver? Direitinho? Tá dando para ver? Então, esse gráfico aqui, que explica para você exatamente a evolução da natalidade e da mortalidade num país de acordo com a história de cada parte do mundo ou do mundo inteiro. Então, na prática, a transição demográfica é uma teoria cujo objetivo é explicar a evolução da taxa de natalidade e de mortalidade no mundo. Ela tem fases. Naquele gráfico que eu te mostrei agora, coloca fase 1, quando nasce muito, morre muito, cresce pouco. Fase 2, quando continua nascendo muito, mas cai a mortalidade, ainda continua, a população cresce mais. Fase 3, quando
continua, né, a natalidade e a mortalidade começam a cair, a mortalidade cai mais, a natalidade cai, e a fase 4 e 5, quando as duas taxas, natalidade e mortalidade, se encontram lá embaixo na base e passa até a morrer mais do que nasce. O crescimento é negativo. Então nós vamos começar a falar da razão de dependência. Esse é um tema interessantíssimo, porque a razão de dependência é quando você mede a quantidade de jovens e a quantidade de idosos, e você chega à conclusão de que a economia daquele país tem mais jovens do que a quantidade de idosos, então esses jovens vão estar no mercado de trabalho. Então, países que têm razão de dependência são países que economicamente ou macroeconomicamente ainda tem uma quantidade de jovens aptos a entrar no mercado de trabalho. O Brasil está passando por essa fase. Apesar do Brasil estar envelhecendo, nós ainda estamos com uma quantidade de jovens considerada boa ou apta para o mercado de trabalho nas próximas gerações, tá bom? Envelhecimento da população. Esse é um fato que nós temos ouvido falar muito ultimamente, né? A população europeia está envelhecida, a população da Itália, o seu livro cita o caso da Rússia, o Brasil envelhecendo. Esse é um fenômeno demográfico atual. A qualidade de vida mudou tanto, ou melhorou tanto, que as pessoas estão vivendo mais. E isso traz uma consequência para os padrões, né? Vamos colocar aí previdenciários, para os gastos sociais, para os gastos econômicos. Tudo isso é característica de países que têm envelhecimento como um fator preponderante. Então, na Europa, nós encontramos muito isso. Nos Estados Unidos, temos uma grande quantidade de pessoas envelhecidas. No Japão também. No Brasil, esse é um fenômeno que começou a acontecer tem mais de 20 anos. O envelhecimento da população brasileira. As teorias demográficas. O segredo da teoria demográfica está ligado ao nome desse cara aqui, ó. O nome desse cara aqui. Malthus. Malthus era um cara que tinha preocupação muito grande com o crescimento da população na época em que ele era, né, uma pessoa que pensava isso como um pastor protestante, pensador das questões sociais e humanas. Ele simplesmente elaborou uma teoria e nessa teoria ele disse assim, olha, se a população que cresce mais do que a oferta de alimentos continuar assim, daqui a pouco nós não vamos ter alimento para sustentar todo mundo. É a teoria do PA do PG. Uma população que cresce mais do que a oferta de alimentos. Aí nasceu a teoria malthusiana, que defendia as ideias de Malthus, pregando o controle de natalidade. Mais tarde, já no século XX, nasceu as teorias neo-malthusianas, os seguidores das ideias de Malthus, pregando o controle de natalidade. A China chegou a adotar uma situação dessa, tá? A política de filho único. Depois vem a teoria eco-malthusiana, que tem uma preocupação similar. Na prática diz assim, olha, o crescimento demográfico, o crescimento populacional, ele contribui para os problemas ambientais. Então temos que reduzir o crescimento da população, ou seja, controle de natalidade. E os mais críticos das ideias de Malthus são chamados reformistas, também conhecidos como anti-malthusianos. Lá no seu livro tem tudo sobre essas teorias. Elas tentam explicar para nós um pouco a questão do controle de natalidade, tá bom? Os indicadores de vida. O que é indicador de vida? Você pega um indicador na sua mão e você aponta, você fala assim, ó, lá está dando sol, lá está dando chuva, lá está inundado, lá está seco. Então, indicador de vida significa apontar se a vida está boa ou não está boa numa parte do mundo, de uma região, de uma cidade, de um estado ou de um país. Então, existe o indicador de IDH, que mede o desenvolvimento humano. Existe o indicador de Gini, tá? Ó, Gini, que identifica a questão da renda, mas existem variados outros indicadores. Mas normalmente os livros trabalham apenas esses dois indicadores. O IDH, que mede, né, qualidade de vida, educação, saúde, e o coeficiente Gini, que mede a questão da renda, tá bom? Mas nós vamos voltar a estudar mais isso lá na frente, porque o livro de vocês, lá no livro 2, ele vai dar continuidade a essa questão, tá legal? E o último tema são as migrações. Então, o último tema, no fundo, ele trabalha 3 ideias. A população mundial, ela tem como característica o fato de ser uma população que se desloca. Se desloca de um lugar para outro. Vou para lá e volto para cá. Vou para lá e volto para cá. É também uma população que pode ser estudada pela faixa etária.
Então nós podemos dizer, existe uma população jovem, adulta ou idosa? Então você fala assim, e vocês jovens, o que vocês são? Ah, eu sou jovem. Por que você é jovem? Porque você tem uma faixa etária que vai de 0 até 19 anos. De 20 anos até 59 anos são os adultos, no caso eu faço parte dessa faixa etária. E acima de 60 anos seria os idosos. Então a gente estuda a população de um país por faixa etária. Isso gera um gráfico que nós vamos ver ainda, que é o gráfico piramidal. E depois a gente estuda também uma questão da população por quantidade de homens e mulheres no total de cada 100 pessoas. Então normalmente nos países, a cada 100 pessoas existem mais mulheres do que homens. Com exceção da China, por causa daquela política de filho único. Mas normalmente tem mais mulheres do que homens. Por que isso acontece? A mulher vive mais, a mulher está menos ausente, né? Ou menos presente, desculpem, no mercado de trabalho. Então a sociedade ela tem mais chance, oportunidades para o homem. Então o homem vive menos, o homem fica mais estressado. Normalmente são esses os fatos. Mas antigamente tinha mais mulher do que homem, numa faixa um pouco maior do que hoje. Hoje chega a ser assim, 55% mulher, 53%, 54%, tá? Então a tendência de algumas partes do mundo é ter uma população envelhecida feminina. Meus queridos e minhas queridas, então esse esqueminha da aula eu vou mandar para vocês no link embaixo dessa questão. E vocês vão responder 3 questões. Eu não me esqueci daquelas que eu pedi. Eu não me esqueci, tá? Eu vou mandar, junto com essa, a chave de correção daquelas questões que eu passei na semana passada. Eu vou mandar para vocês, tá? Eu não esqueci disso. Mas eu fiz aqui 3 questõezinhas sobre esses 10 itens. E quando a gente acabar essa aula, quinta-feira, a gente encerra essa matéria. Beijo no coração. Beijão.